Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Esse vídeo aqui é a parte 2 daquele vídeo que fala sobre a princesa que eu considero a mais sábia. Aquela princesa que toma iniciativa e que eu gosto de utilizá-la para o processo de formação de novas colônias. Tá beleza? Quero aproveitar para deixar um recado aqui para muitas pessoas que me perguntam sobre, assim, quase todo dia eu recebo algum tipo de pergunta relacionada a qual tipo de flor melhor para mandar a saia dele, para jataí dele. Meus amigos, é o seguinte, plante para manda-saias, mamangavas, beija-flores, tá certo? Para cambacicas, plante para os pássaros, plante para as borboletas, plante para as abelhas, para as mariposas. Pense num todo, porque isso fará com que sobrará muito mais néctar, muito mais fontes de pólen. Você pensar nos beija-flores, por exemplo, que tem flores específicas para eles, de cano mais longo, que as abelhas não conseguem adentrar. Isso fará com que sobrará fontes naturais para as suas abelhas. As suas abelhas terão mais opções, porque os beija-flores evitarão muito de ir especificamente naquelas flores que você está deixando para determinados tipos de abelhas que você cultiva, para determinados tipos de abelhas que você tem em seu meliponário. Quem chegou até aqui e não viu o primeiro vídeo, tá aqui, ó, vale muito a pena dar uma olhadinha, confere aí, vai aparecer aqui em cima em algum lugar, dá uma olhada, beleza? Isso. E aqui sigamos em frente nessa segunda etapa. Valeu, tamo junto. Eu sempre falo isso, que quando a gente traz uma colmeia para casa, a gente não traz só as abelhas, né? E no caso aqui, como elas ficam em ambiente fechado, eu preciso de retirar o material da lixeira. A cada 3 dias eu pego um formão, como vocês estão vendo aí, e tiro essa lixeira. Sempre fica um pouquinho de resíduo lá, mas não tem problema, que é até salutar para a colônia. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei esse material e coloquei na lente. E aí está o resultado, ó. Isso aqui é o equivalente mais ou menos a uma pontinha de um palito de fósforo. Aquela cabecinha do palito de fósforo. E eu coloquei na lente, dei uma aproximada aqui. Essa lente aqui ela é 1000x, né? Ela é uma lente de 1000 vezes de aproximação. E olha o que dá para a gente já ver aqui a quantidade de microseres que tem nessa lixeira, de microvermes, já fazendo um trabalho aí, um trabalho simbiótico também, né? Observe a quantidade de vermes que aparecem transitando numa pequena cabeça de alfinete da nossa lixeira, das nossas bugias, por exemplo. Outra coisa que eu olhei aqui no material seco da lixeira que eu retirei e fui averiguar no outro dia, eu encontrei esses ácaros aqui, ó. Amigos, existem entre 30 a 100 mil espécies de ácaros, certo? E são seres assim que estão em todas as partes. Observem aqui as abelhas mortas. Algumas espécies de ácaros se alimentam de sobras de pele, né? E esses ácaros estão aqui já atuando nessa abelha que eu tirei da lixeira. De um dia para o outro, a abelha em ambiente fechado, acontecem essas coisas. Por isso que a gente tem que retirar. Porque as abelhas, assim que morrem a outra, elas já retiram. Elas não deixam que nada apodreça ali dentro. Elas não querem que nada se estrague ali dentro. Então pensemos um pouco mais. De vez em quando eu examino algumas folhas de plantas e até pequenas flores, microflores. E há microseres nessas flores também. E as abelhas muitas vezes levam eles para casa, né? Entendeu? Para a colônia. Agora imaginem vocês, abelhas que vivem numa região, num bioma que tem determinados tipos de resinas, de plantas, de flores diferentes. Então o que acontece? Elas também levam materiais vivos para suas colônias, entendeu? Assim como nós carregamos vírus, entre outros seres, fungos, bactérias, coisas desse tipo. Porque muitas pessoas, quando compram abelhas que vêm de uma outra região, elas nunca param para pensar que muitas dessas abelhas estão vindo e estão trazendo esses microseres da região também. Tá certo? É isso que eu queria chegar. E quando chega nesse local novo, ela não vai encontrar de repente os mesmos, vai encontrar outros microseres. E isso é muito sério. É porque nós temos a incapacidade de visualizar ou de tentar visualizar com mais profundidade as coisas. Mas assim, nos próprios pelos dos nossos braços encontram-se ácaros, né? Ácaros alguns que estão na base do pelo, no folículo, né? Onde vai nascer ali o pelo do nosso corpo, entendeu? Então, as abelhas, quando vêm de outras regiões, elas trazem, sim, elas trazem outras formas de vida, elas têm outras formas de nutrição, elas vão chegar em nossa região onde elas não sabem voar, não voaram ainda, elas não vão encontrar também valores genéticos diferenciados de outras famílias da espécie dela. Às vezes a pessoa acaba de adquirir uma colônia que vive numa região do sertão, entendeu? E traz ela para um local frio, por exemplo, no sul,
tá certo? Um clima totalmente diferente. Isso tem acontecido com bastante frequência. Mas as pessoas não param para pensar com profundidade a gravidade que tem isso, entendeu? É difícil a adaptação para aquele ser, tem que se utilizar recursos, utilizar aquecedores, entre outras fórmulas mágicas, né, para fazer com que a abelha sobreviva ali, entendeu? É um capricho humano, com certeza é um capricho humano, a pessoa não pensa de um modo mais amplo, né? Entendeu? E outro detalhe, traz esses microseres também de outra região de fora. Algo bem interessante que vem observando também com bem mais atenção é sobre a questão do pólen das abelhas, do pólen fresco e do pólen fermentado. Eu venho observando que as abelhas coletam pólen fresco também e muitas vezes colocam num pote que já utiliza um pólen fermentado. Elas reabrem alguns potes e colocam o pólen fresco por cima. E faz sentido isso, porque também aceleram o processo de fermentação desse pólen novo, porque o material que já existe ali embaixo vai passar para esse pólen novo e vai acelerar o processo de fermentação. Agora, detalhe, falar para vocês aqui sobre esse grupo das abelhas que está só aumentando, dessa nossa rainha que está cada vez mais linda. Observe o abdômen dela como está bem mais dilatado, ela está sendo bem mais alimentada, bem melhor alimentada, entenderam? O interessante, amigos, é que algumas operárias desse grupo aqui que trabalha com a rainha, elas têm a capacidade de realizar postura, né? E esse trabalho de postura dela é muito importante, porque esse ovo que ela coloca um pouco antes da rainha, a rainha se alimenta desse ovo, e como falei anteriormente, é uma fonte nutricional para ela incomparável. É um alimento rápido e que ajuda a rainha a ser mais forte, a desenvolver mais depressa, tá certo? Aí o que acontece? Só que há casos, há situações dessa operária, que não é uma operária normalmente acasalada, ela não passou pelo ritual do acasalamento como a nossa rainha, né? Muitas vezes, pode observar, quando as pessoas falam que a colônia tornou-se zanganeira, é simplesmente porque elas não permitem que nasça uma princesa, que gere uma princesa, que se forme uma princesa em rainha, e elas assumem o comando e ficam realizando as posturas. Aí passam a nascer vários machos naquelas células, as células ficam disformes, de tamanhos diferenciados. Aí o detalhe que você tem que fazer é quebrar essa corrente dessas obreiras. O que eu faço normalmente é separar o grupo e mudo os odores da caixa. Simplesmente, às vezes, se consegue mudando o disco, né? Pega o disco de uma outra colônia. Eu prefiro mesmo separar o grupo e colocar numa outra caixa com discos de outra abelha, né? Mas eu tiro os odores todos característicos porque eu vejo essa situação das abelhas instaladas dentro de uma caixa e quando elas são ali dominantes já, essas operárias, e não querem permitir que rainhas nasçam, eu vejo essa situação como uma situação delas muito bem instaladas feromonalmente também. Então, assim, há muita divergência nisso. Algumas pessoas falam que a rainha é que decide e tal, beleza, decide se nasce machos ou fêmeas. Sim, tudo bem. O ato da fecundação só ocorre no momento exato da postura da rainha, correto? É ali porque os espermatozoides vêm da espermateca, são puxados, e aí vai ocorrer ou não a fecundação. É o momento da fecundação, e se vão nascer machos ou fêmeas, isso vai ser predefinido ali. Mas eu, cá com meus botões, acredito que o conjunto da obra precisa todo funcionar. Essa decisão que muitos pesquisadores dizem que é a rainha que decide mesmo, mas eu já acredito assim, eu cá com meus pontos de vista, eu acredito que é em comunhão com esse grupo que trabalha com ela, que dosa o alimento, que deixa a quantidade certa, aí é que se define realmente. Eu acredito que ela sozinha não vai definir se vai colocar macho ou se vai colocar fêmea. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que é o conjunto todo que precisa estar trabalhando ali junto, numa parceria, de dosarem a quantidade certa de alimento, tudo, do pote especificamente, da célula especificamente, entenderam? Isso que eu penso, mas tem muito mais a se observar, né? Leva tempo a se observar, tem que se dedicar mesmo, tem muita coisa aí dentro, amigos. Eu vejo como um universo, eu não vejo nem um pouco simples. Isso ali é uma riqueza de informação e de estudos. E outra coisa que eu sempre falo e que a gente precisa prestar mais atenção, eu já consigo detectar pelo menos alguns 4 tipos de sons diferentes e que dão sentido a alguma situação delas. Isso é fantástico. Por exemplo, tem situações, até vi machos ventilando para retirar
o ar interno de princesas sendo receptivas, ele chega a ventilar com tanta força que você coloca o dedo, assim, a mão na porta da casa, você sente o vento vindo de dentro do interior da caixa. Isso aqui já vi inúmeras vezes. Estão ouvindo? E ele foi batendo, tem um macho ali batendo as asas e jogando o ar para fora. Tem abelhas ali na porta desta caixa que estão ventilando os feromonas de comunicação, de receptividade para uma princesa aqui, entendeu? São ares que vão chegando aqui do lado de fora. E como é que os machos daqui já começam a ficar agitados? Ó, observem. Olha que legal. Muito bacana, né? Tá agitado, galera. Entendeu? E os sons também são outros. Os zumbidos são emitidos de forma diferente de sons de alerta, de sons de alimentação, de sons da rainha preocupada. São muito diferentes. E comento sempre com as pessoas, o dia que nós conseguimos decifrar o que vem por trás desses sons, meus amigos, aí a gente descobriu muita coisa. A gente descobriu muita coisa. Outra situação a se observar é o formato e a sorte que eu tive aqui, né? Do modo como elas construíram esse ninho, que ficou colado no acetato. É fácil de se observar essas paredes, né, que é o invólucro que elas foram montando, as galerias internas, isso para auxiliar na ventilação, para controle da temperatura, né? E, ao mesmo tempo, elas desmancham as laterais, fazendo com que elas possam abrir o diâmetro do disco. Elas vão construindo, vão reaproveitando a cera e desmanchando, e mantendo a estrutura embaixo, muito legal, onde o disco vai aumentando, como se fosse uma roseira que você vai retirando as pétalas internas e abrindo o espaço do meio, com o disco cada vez ficando maior. Fantástica a estrutura desse ser maravilhoso, criando essa estrutura aqui, meu amigo, que é digna de mestre mesmo. A natureza tem uma sabedoria inacreditável. E tá aí para todo mundo ver. Ela tá só aumentando, como se fosse uma roseira, né? Aumentando o seu diâmetro. O disco está cada vez maior. E elas conseguem ter uma estrutura sólida por baixo, porque já fica todo montadinho para que cresça o tanto que for preciso, o tanto que for necessário. Detalhe que tem mais um disquinho por baixo, que eu notei. Entenderam? Tava em torno de 20, 25 células por cima e 8 embaixo que elas começaram. Isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a todos que compartilham o nosso trabalho, que colocam nos grupos de WhatsApp e vão levando as informações, material nosso de estudo, e levando assim de uma forma mais informação a todos nós e conscientizando sobre a importância dos plantios. Beleza? Um abraço e vamos em frente. Valeu, muito obrigado.